Ah, seja bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você do outro lado. Nesse vídeo falaremos sobre a introdução ao estudo dos ossos. Eu sou Ador Milton Freire e darei agora início à nossa aula. Osteologia é o ramo de anatomia que se encarrega em estudar os ossos. Então, o que são ossos? Ossos são órgãos duros, resistentes, de coloração esbranquiçada que, unidos através de articulações, formam um esqueleto que é a parte passiva do aparelho locomotor. Bom, o esqueleto é o conjunto de estruturas ósseas e cartilagíneas articuladas entre si. E ossada é o conjunto de ossos não articulados, ou seja, ossos soltos. Vamos ver, por exemplo, aqui nesta imagem. Neste lado temos um conjunto de ossos de forma desarticulada. Quer dizer que esses ossos aqui não constituem articulações, então nós chamamos a isso ossada. Já aqui nós temos ossos organizadamente articulados, formando o que nós chamamos de esqueleto. Isto é uma vista anterior, isto aqui é uma vista posterior do esqueleto. E podemos também aproveitar essa imagem para apresentar aqui as principais porções do esqueleto. Temos aqui uma que nós chamamos de esqueleto axial, de axis, centro. Aqui nós temos o esqueleto axial, vista anterior. E temos aqui o esqueleto axial, vista posterior. E também podemos mostrar agora um esqueleto que é periférico, que é o apendicular, constituído aqui pelas cinturas e os membros. O membro superior temos aqui a cintura escapular, aqui também na vista posterior. E nos membros inferiores temos aqui a cintura pélvica. E assim temos as duas porções do esqueleto axial, a parte central, e apendicular, que é a parte periférica. Quais são as células, então, principais do tecido ósseo? Existem três tipos de células, ou seja, as células ósseas podem ser de três tipos: osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Os osteoblastos são aquelas que sintetizam a matriz óssea, os osteócitos são aquelas células jovens e os osteoclastos são as células que destroem a matriz óssea. Tecidos associados aos ossos. Bom, por ser osso, temos aqui o tecido ósseo, o tecido cartilagíneo, o tecido conjuntivo denso, o tecido epitelial, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo e o tecido nervoso. Todos esses são tecidos que associam-se aos ossos. E aqui nós podemos ver então os tipos de ossos e aproveitar também esta imagem para apresentar aqui algumas partes importantes sobre a própria arquitetura óssea. Primeiro, vamos baixar aqui nesta divisão e encontrar aqui dois grandes tipos de tecido ósseo. O tecido ósseo esponjoso, este que apresenta aqui essas perfurações. Isto aqui dá um aspecto de esponja e aí nós chamamos de tecido ósseo esponjoso, constituído aqui por essas trabéculas ósseas, que chamamos de trabéculas ósseas. E podemos ter aqui o tecido ósseo compacto, porque não tem trabéculas, não tem aquelas perfurações. Então, ele é contínuo e é muito mais resistente. Daí nós chamamos de tecido ósseo compacto. Agora, se nós olharmos este tecido ósseo compacto, podemos entender que ele aqui é constituído por algumas coisas que vão interessar o nosso estudo. Temos aqui parte dos canais que vão dar irrigação a esse mesmo ósseo, e estes aqui que são os canais de Harvard ou canais harvesianos, e temos aqui também os canais de Volkmann. Por aqui passarão os vasos sanguíneos.
E temos agora estas partes aqui que nós chamamos lamelas, conjunto de lamelas aqui. Podemos identificar essas lamelas que estão à volta dos canais harvesianos, que são as lamelas harvesianas, aqui, aí os sanguíneos. Podemos também identificar aqui entre as lamelas harvesianas as lamelas intersticiais, e temos aquela que vai circundar todas as lamelas, nós chamamos as lamelas circunferenciais. Tudo isso constitui o tecido ósseo compacto. E aqui podemos aproveitar essa estrutura que está aqui, que é uma membrana de tecido conjuntivo que está a revestir o osso. Isso nós chamamos de periósteo. E aqui nós teríamos uma outra membrana a revestir a parte interna do osso e chamaríamos de endósteo. Aqui, este periósteo é importante porque nós precisamos entender que esta parte aqui do tecido ósseo compacto não tem terminações nervosas dolorosas ou nociceptivas. Então, esta folha que está aqui, esta membrana de tecido conjuntivo, é responsável por dar a sensibilidade dolorosa para esta estrutura aqui que é o osso. Então, se existir alguma lesão só da parte óssea, esta lesão não poderá apresentar dor. Mas, se existir alguma afetação aqui do periósteo, aí sim haverá dor. Logo, a sensibilidade dolorosa do osso está a cargo do periósteo. Só haverá dor quando o periósteo for afetado. Aqui é mais um resumo do que já vimos. Podemos ver aqui o tecido ósseo esponjoso e o tecido ósseo compacto aqui. Isto aqui é parte de um osso longo. Isto nós chamamos de canal ósseo. Aqui o osso esponjoso, nós estamos a ver que ele está numa parte, na extremidade do osso, porque esta parte aqui que vai sofrer fricção e amortecimento de choques. Por isso é que aqui o tecido ósseo é mais esponjoso do que compacto. Porque se ele fosse todo compacto, facilitaria a fratura do osso aqui nas regiões de choque. Aqui o tecido ósseo tem mesmo um aspecto esponjoso, tecido ósseo esponjoso, e aqui o tecido ósseo compacto constituído com as suas lamelas. Funções dos ossos. Os ossos têm funções mecânicas e biológicas. As funções mecânicas têm a ver com sustentação do peso do corpo, por exemplo, proteção de partes moles e mecânica articular, o que nós chamamos de movimento. Já as funções biológicas têm a ver com o armazenamento e homeostase mineral, principalmente de cálcio, fósforo, magnésio. Hematopoiese, que tem a ver com a formação de células do sangue e armazenamento de lípidos. Classificação dos ossos. Os ossos são classificados de acordo a vários critérios, mas aqui nós vamos considerar dois principais. A classificação geral, na qual os ossos são classificados de acordo à sua forma, e a classificação especial, que inclui outros critérios de classificação dos ossos. Quanto à classificação geral, os ossos podem ser classificados em ossos longos, planos e curtos. Vamos lá ver isso. Os ossos longos aqui temos, do ponto de vista de característica, eles têm o comprimento maior que a espessura e a largura. Isso é característica dos ossos longos. Uma outra característica, têm duas extremidades que chamamos de epífises e um corpo que nós chamamos de diáfise. Então isto também é característica dos ossos longos. Tem a forma tubular e num corte transversal apresentam aqui o que nós chamamos de canal ósseo.
o canal medular, porque aí nós encontramos a medula óssea, que é a principal estrutura hematopoética que dá essa função de formação de células de sangue aos ossos. E aqui temos o que nós chamamos de ossos planos, ou ossos chatos, ou ainda ossos largos, estes, que de característica eles têm o comprimento e a largura, predominando a espessura. Isto é característica dos ossos planos. E uma outra característica, nós podemos entender aqui que tem bordos, esses bordos, ou margens, separando duas faces, uma face que podemos considerar anterior e a outra posterior, dependendo muito da localização deste osso e da orientação também do mesmo osso. Mas é importante entender que eles têm margens ou bordos separando faces. Isso também é característica de ossos planos ou chatos. Aqui temos um outro exemplo de um osso plano, um osso chato. E também conseguimos observar aqui, isto é um osso do crânio, um osso da cabeça. E podemos ver aqui que ele tem duas lâminas de osso compacto separadas por uma lâmina de osso esponjoso. E esta lâmina aqui de osso esponjoso, interposta entre duas lâminas de osso compacto, aqui nos ossos do crânio, nós chamamos de diploe. Isto aqui é um diploe. Por isso é que as veias que passam por aqui, ou que se localizam aqui, nós chamamos de veias diploicas. Então isto aqui é muito importante. E temos aqui o que nós chamamos de ossos curtos, que não têm predominância de nenhuma das dimensões. Isto aqui são ossos lá do carpo, de uma região da mão. Este aqui é a patela ou rótula, um osso da articulação do joelho. Então são ossos que não podemos aqui dizer qual das dimensões predomina em relação à outra. Então isto é característica de ossos curtos. Classificação especial dos ossos. Aqui nós temos ossos irregulares, ossos pneumáticos, ossos sesamoides e ossos suturais ou insulares. Os ossos irregulares são aqueles que apresentam uma estrutura ou uma forma imprópria, não têm forma própria, e a sua estrutura também não se assemelha a alguma forma geométrica conhecida. É o que temos aqui, por exemplo, isso é uma vértebra, isso também é outra vértebra. Isto aqui é um osso da base do crânio esfenoide. Não conseguimos dizer qual é verdadeiramente a estrutura desses ossos. Então, por isso que nós chamamos ossos irregulares. Aqui também temos, isso é o osso maxilar. Não se pode dizer qual é a forma deste osso. Não tem forma própria. Este também aqui não tem forma própria. E além de não ter forma própria, essa estrutura aqui não se assemelha a nenhuma forma geométrica conhecida. Então, nós também chamamos isso de ossos irregulares. Fora disso, nós temos aqui estas aberturas, essas cavidades que, em condições normais, essas cavidades são revestidas de mucosa e contêm ar no seu interior. Por serem cavidades aéreas, porque têm ar no seu interior, nós chamamos de ossos pneumáticos. E essas cavidades aéreas são chamadas de seios ou sinos. Então, todo osso que apresenta seio ou sino, nós vamos considerar como um osso pneumático. Por quê? Porque este seio ou sino é uma cavidade revestida por mucosa que contém ar no seu interior, e daí o nome pneumo. Então, os ossos pneumáticos são esses que apresentam essa característica aqui. Ossos sesamoides são aqueles que se desenvolvem das cápsulas fibrosas que revestem algumas articulações, ou derivam diretamente dos tendões. Então tem um modelo de ossificação atípico. Isto aqui, esta também é a patela ou a rótula, o mesmo osso que vimos aí como um osso curto, e agora também estamos a ver aqui numa classificação especial como um osso sesamoide. Logo podemos chegar à conclusão que um osso pode ter mais de duas classificações dependendo do critério.
Aqui temos os ossos suturais ou insulares. Olha, por exemplo, em condições normais, isto aqui é uma anatomia normal, isto aqui é uma variação anatômica. Então, nós podemos ver que não existe aqui mais nenhum osso nesta articulação. Este osso é o que nós chamamos de osso occipital e esses são os parietais. E aqui aparecem alguns ossos, que esses ossos aqui, por localizarem-se nesta articulação que recebe o nome de sutura, então são ossos suturais ou ossos insulares. Característica das superfícies ósseas. Bom, os acidentes ou detalhes anatômicos são as distintas irregularidades existentes na superfície dos ossos. E elas podem ser de dois grandes grupos: as superfícies articulares e as superfícies não articulares. As superfícies articulares serão estudadas quando das articulações. Quando falamos das articulações, aqui vamos estudar essas superfícies. Já as superfícies ósseas não articulares serão estudadas já, é para agora. E temos aqui aquelas que nós chamamos de elevações ou saliências ósseas, que podem ser de vários tipos, e nós podemos considerar aqui alguns como os processos, tubérculos, tuberosidades, tronca, ter espinha, eminência, lâminas, cristas e linhas. As depressões ósseas, que podem ser também fossas, fossetas, incisuras, sulcos ou goteiras. E os orifícios ósseos, que também são chamados de forames, hiatos, abertura, ádito. Tudo isso são nomes para designar os orifícios ósseos. E aqui podemos ter alguns exemplos. Bom, isto aqui que nós chamamos de processo, aqui temos dois processos. Aqui temos uma tuberosidade. Aqui, por exemplo, temos uma fossa. E temos aqui, por exemplo, a cavidade clinoide, também um exemplo de uma fossa. Aqui temos sulco. E aqui temos uma linha. Temos aqui uma crista. Temos aqui no bordo, as depressões nos bordos dos ossos, o que nós chamamos de incisura. Temos aqui também uma incisura. Então, por agora, não vamos nos preocupar muito a entrar nesses detalhes. À medida que formos estudando individualmente os ossos, vamos saber verdadeiramente as características próprias e essas irregularidades que cada osso vai apresentar. Então, neste momento, importante é saber identificar quando é que é uma proeminência ou saliência óssea, quando é que é uma depressão óssea e quando é que é um orifício. E não temos aqui o exemplo de um orifício. Ossificação e crescimento dos ossos. Bom, a formação dos ossos é feita por uma das seguintes vias. Uma que nós chamamos de ossificação endocondral, outra ossificação intramembranosa e a ossificação ectópica. A ossificação endocondral é aquela que também pode ser chamada de ossificação indireta. A intramembranosa pode ser chamada de ossificação direta. E a ectópica é aquela em que um osso vai aparecer numa região, num local que habitualmente não é próprio para ter osso. Daí o nome ossificação ectópica. Aqui temos um exemplo de ossificação intramembranosa. As células do mesênquima, que é o tecido conjuntivo primário. Como o osso é uma diferenciação do tecido conjuntivo, então tem que derivar aqui do tecido conjuntivo primário, que é o mesênquima. As células do mesênquima formam aqui o que nós chamamos de blastema ósseo e dão origem aos osteoblastos e osteócitos primários. Aqui queremos dizer o seguinte, que na ossificação intramembranosa, as células do mesênquima diferenciam-se diretamente para células ósseas. Daí o nome de ossificação direta. E o modelo que usa é uma membrana aqui do tal tecido conjuntivo primário, que é o mesênquima. E daí a ossificação intramembranosa. Aqui temos o exemplo de ossificação intramembranosa. Esta membrana aqui, que recebe o nome de fontanela,
típica nos recém-nascidos, é um modelo de ossificação intramembranosa. Por quê? Porque isto aqui depois vai acabar por ossificar-se totalmente, já não haverá aqui membrana. Essas células do mesênquima serão substituídas por células ósseas propriamente ditas. E como este modelo usou aqui uma membrana como molde inicial para depois formar o osso, nós chamamos de ossificação intramembranosa. E temos aqui o modelo de ossificação indireta, por quê? Porque as células do mesênquima dão origem às células cartilagíneas, e essas células cartilagíneas é que diferenciam-se em tecido ósseo. Então é uma ossificação indireta, porque do mesênquima vem cartilagem e depois da cartilagem que vem o osso. Então isto aqui é o que nós chamamos de ossificação indireta. Endocondral sim, porque é como se o osso estivesse a surgir dentro da cartilagem, daí o nome endocondral, que é só cartilagem, também só cartilagem. Aqui as cartilagens morrem e começa a ser substituído o tecido cartilagíneo por tecido ósseo. É típico dos ossos longos esse modelo de ossificação. E chegamos ao fim da nossa aula. Esperamos que essa aula ajude você. Estamos juntos até o próximo vídeo. Mais do que ciência, anatomia é arte.